Saudações, diletos discentes, aqui quem vos fala, professor Éder, disciplina Língua Portuguesa, sétimo ano A, B e C. Nós vamos tratar hoje de conotação e denotação. Nós vamos observar que esse assunto ele está correlacionado ao gênero poema, poesia que nós trabalhamos, e ao nosso próximo assunto que são figuras de linguagem que nós iremos trabalhar, que são recursos expressivos. Então, sobre conotação e denotação, o que nós podemos dizer? Olha, a denotação consiste em você utilizar as palavras no seu sentido próprio usual, ou seja, no sentido comum que as palavras apresentam, aquela que se encontra nos dicionários. Então, a linguagem denotativa ela é basicamente informativa, ou seja, ela não produz nenhuma emoção, nenhum sentido diferente, nenhuma admiração, nenhuma comoção lírica ao leitor. Então, quando uma palavra está sendo empregada no sentido denotativo, nós dissemos que a palavra está sendo empregada no sentido próprio ou usual. Exemplo, a raiz da planta está morrendo. A palavra raiz, ela está sendo empregada no sentido denotativo. Por quê? Porque essa raiz aí que está se referindo é uma parte do vegetal. Agora observe, o que é a conotação? A conotação exatamente é o contrário. É quando eu emprego a palavra num sentido não usual ou não próprio ou diferente do sentido denotativo. Ou seja, na conotação, a palavra ou a expressão, ela vai ganhar um significado de acordo com o seu contexto e ela vai além. Por isso que se diz que é a chamada linguagem figurada, porque é de figurar, de ilustrar, de expressar. Então ela tem a ver com o sentido de falar ou de escrever, que é muito explorado poeticamente e também informalmente. Observe o exemplo. Sempre devemos valorizar nossas raízes. A palavra raízes, ela foi empregada para indicar a parte de um vegetal ou ela está sendo empregada para indicar a ascendência dos nossos parentescos ou da nossa família? Então observe, na segunda ocorrência, a palavra raízes, ela não tem o sentido de parte do vegetal, que seria o significado real, o significado fático da realidade. Ela está sendo empregada em um novo sentido. E quando isso acontece, nós dissemos que a palavra está sendo empregada em sentido conotativo. Olha as diferenças entre um e outro, na denotação e na conotação. Na denotação, a palavra elas tem uma significação restrita, ou seja, pouca, pequena, ali, aquele determinado sentido. Na conotação, a palavra ganha uma significação maior, ampla. Na denotação, a palavra tem um sentido do dicionário. Na conotação, a palavra extrapola os sentidos comuns, ela ganha outros sentidos. Na denotação, a palavra ela é usada de modo automatizado, automático. Quando você fala uma palavra, aquela ideia já se refere na sua cabeça. Na conotação, ela é usada de modo criativo. Por isso, às vezes, é preciso que a gente se concentre e se esforce para tentar perceber qual é o sentido daquela palavra na expressão. Isso se dá muito no poema, na linguagem poética. Na denotação, a linguagem é comum e na conotação, a linguagem é rica e expressiva. Então, resumindo, aqui é uma fórmula para você gravar. Denotação, você vai lembrar de dicionário, sentido real, ou seja, é o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso. É aquele que consta nos dicionários. Então, denotação, você vai lembrar sentido real da palavra, dicionário. Conotação, você vai lembrar C, conotação C, criatividade, sentido figurado. Então, a conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, ou seja, um sentido expressivo, amplo, que vai depender do contexto. Atividades. Identifique em qual sentido as palavras sublinhadas estão sendo empregadas, se denotativo ou conotativo. Então, observe. O sentido denotativo é o quê? De dicionário, sentido real. Conotativo é o quê? C, criatividade, sentido diferente do usual ou próprio, sentido figurado. Então vamos lá. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Pneus
é a palavra que está sendo empregada em dois sentidos. Você vai identificar e vai escrever no caderno qual é o sentido do primeiro pneus, empregado por essa senhora, e qual é o sentido do segundo pneus, empregado pelo Aedes aegypti aí. Então, são os dois sentidos. Qual é o conotativo, qual é o denotativo? Você vai dizer, primeiro pneus, esse pneus, ele é denotativo, aí vai explicar. Segundo pneus, ele é conotativo, que está se referindo a sentido próprio usual, o sentido figurado. Da mesma forma, ó, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Novos partidos já nascem com verbas. Isso em você é sangue proveniente do parto? Não, é lama mesmo. Estamos passando em frente ao Congresso. Como você sabe? Pelo cheiro de pizza. Vamos ver se você entendeu. Você vai anotar o D de denotação, dicionário, significado real, ou C, conotação, criatividade, né? Sentido figurado. As flores lindas da primavera já aparecem. É D ou é C? As mulheres são frágeis flores. D ou é C? Os cães ferozes latem pouco. D ou C? Pobres ladrões, cães da noite perdida e vã. D ou C? O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. D ou C? A luz que ilumina o dia é natural. Meu coração é uma escola de samba e o amor hoje parece fusco. Ok? Bons estudos a todos e até a próxima.